Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Mais uma tragédia com cerol. Hoje, uma criança de 11 anos teve a perna amputada. É o segundo caso nesta semana. No dia em que a tragédia de Brumadinho completa 6 meses, com 248 mortes, o governo do estado anuncia investimentos para recuperar a cidade. Quadrilha de pichadores que agia em BH e região metropolitana é presa. E na semana em que a prisão de um pai suspeito de desviar dinheiro doado para o tratamento do filho é notícia nacional, nós preparamos uma reportagem para mostrar que temos que continuar a doar pelo bem de muita gente séria. E hoje é quinta-feira, dia de você conhecer as atrações culturais que estão em BH neste final de semana. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Um incêndio está destruindo neste momento um trecho amplo da vegetação que fica ali nas margens da BR-381, na cidade de Caeté, na Grande BH, que ameaça aí mais cedo e ameaçou chegar, gente, à Serra da Piedade. O fogo começou no final da tarde. Aeronaves foram acionadas para ajudar no combate às chamas. Assim que a gente tiver mais informações sobre esse assunto, a gente volta a falar, mas parece que nesse momento o fogo está começando a ser controlado. Uma criança de 11 anos teve a perna amputada hoje por acidente com linha chilena. Você deve se lembrar que ontem contamos aqui sobre um adolescente de 15 anos que vive o mesmo drama. 2 casos tristes e trágicos na mesma semana. Estamos falando, gente, de uma situação que não precisava acontecer, não precisa acontecer, se houver aí uma conscientização das famílias e uma fiscalização mais intensa do poder público. Nossa repórter Luciana Viana traz pra gente mais detalhes agora sobre o menino Lohan, que está gravemente ferido lá na cidade de Visconde do Rio Branco, na zona da Mata Mineira, e também ela vai nos atualizar aí sobre o caso do Gabriel, que se acidentou em Betim, na Grande BH. Luciana, boa noite. A gente vai começar aqui com a história do Lohan, né, que acabou de se acidentar hoje e que vive um drama muito sério. Conta pra gente os detalhes. Exatamente, Nárcia. Boa noite para você, boa noite a todos. Lohan Santos, de 11 anos, estava brincando, jogando bola na praça da cidade, quando então uma linha enroscou ali na perna dele. Um carro passou, puxou a linha. Lohan acabou caindo com violência contra o chão, bateu a cabeça, foi levado para o hospital desmaiado. Chegando lá, os médicos constataram que o corte foi muito profundo, ele teve que ter uma das pernas amputada. Ele está internado em estado grave e em coma, viu, Inácia? Quanto ao adolescente Gabriel Lucas, de 15 anos, que teve também a perna amputada ontem em Betim, segue internado em observação. Ele vem recebendo mensagens, não é, de apoio de amigos e também de jogadores. Entre eles, dos atacantes Fred, do Cruzeiro, e Luan, do Atlético. Vamos ouvir um trechinho. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Tenha fé, fé em Deus, fé na vida. Tudo vai dar certo. E valeu, um grande abraço. Jesus te ama. Eu quero te conhecer pessoalmente, tá bom? Vou combinar com o pessoal para ir aí te fazer uma visita. Ou você vem fazer uma visita e a gente se encontrar, beleza? Um abraço para você, que Deus te abençoe. E recupera logo aí, meu irmão. Deus abençoe, fica com Deus. Pois é, Inácio, para realizar o novo sonho de Gabriel, que é continuar jogando bola, né? Agora paralímpico, a família vai fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar uma prótese, para que ela dê mobilidade aí para que Gabriel volte a jogar bola. Viu, Inácio? Voltei com você. Obrigada, viu, Luciana, pelas informações sérias, importantes e que são um alerta para todos nós. E nós conversamos sobre esse perigo que o cerol representa para qualquer pessoa, né? Não é só para criança e adolescente, não. A gente vive contando história aqui de motociclista também atingido enquanto está no trânsito. E nós conversamos com o tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros. Segundo ele, os pais precisam orientar as crianças e os adolescentes. Isso não é uma brincadeira, isso é um crime. E pode trazer consequências gravíssimas para outras pessoas, incluindo até a morte. Então, basicamente, um pai que ele vê um filho, né, vê um sobrinho mexendo ali com cerol, mexendo com a linha chilena, e ele não faz nada, é a mesma coisa dele entregar, né, uma arma de fogo na mão daquela criança e não fazer nada. É uma coisa muito grave. A gente tem visto a gravidade desses acidentes, pessoas sendo amputadas, pessoas morrendo, né, tendo reflexo no restante da vida toda pela irresponsabilidade de outras famílias. Então, em primeiro lugar, a gente tem que
que entender que o problema de cerol ele é um problema de educação. Em Minas Gerais existe uma lei, né, que proíbe a utilização do cerol e a pessoa ela pode ter que pagar uma multa e dependendo da lesão que ela causa naquela outra pessoa, ela pode até ser presa, né, pelo crime, às vezes, de cometer uma lesão corporal ou algo até mais grave. E falamos agora sobre a tragédia em Brumadinho. Foi anunciado hoje, durante um evento em homenagem às vítimas, um investimento de 50 milhões de reais para a recuperação da cidade. O comunicado foi feito pelo governador Romeu Zema neste dia de hoje, em que o desastre com a barragem Córrego do Feijão completa 6 meses. A dor, a saudade e a sede por justiça continuam naqueles que perderam algum ente querido na tragédia. Ele deixou uma filha de 2 anos que chama por ele direto, deixou uma família, então para mim não mudou nada. Só tristeza e muita dor e muita saudade. Ao 12h28, horário exato em que a barragem se rompeu, houve 1 minuto de silêncio, marcando também o início de um culto ecumênico em homenagem às vítimas. Depois, em um clube da cidade, o governador de Minas Gerais desceu de helicóptero e cumprimentou todos os 135 homens do Corpo de Bombeiros que ainda trabalham nas buscas das vítimas que não foram encontradas. É um sofrimento muito grande para toda a cidade que assistiu isso e continua assistindo. Os trabalhos da corporação permanecerão enquanto estivermos buscando por todas as vítimas. Desde o dia do rompimento da barragem, o Congresso Nacional apresentou 78 projetos de lei para fortalecer a fiscalização e a punição a mineradoras que infringirem o Código de Mineração, mas até agora nenhum teve a tramitação concluída. A única mudança de regras é a previsão de eliminação de barragens construídas a montante que estão desativadas até o dia 15 de agosto de 2021. Já para as barragens que estão em funcionamento, o prazo vai até 15 de agosto de 2023. Essa atividade, ela vai continuar existindo em Minas e vai ser segura e também vai ser ambientalmente responsável. O governador do estado aproveitou também para anunciar nesta quinta-feira o início da ordem de serviço para as obras de asfaltamento entre o Museu Inhotim e o entrocamento da MG 040. Serão construídas também uma ponte sobre o rio Paraopeba e uma travessia sobre a ferrovia MRS. Tudo deve ficar pronto em 1 ano e meio e o investimento será de quase 50 milhões de reais. Uma demanda antiga da cidade que vai desafogar o trânsito na área central, o turismo de Brumadinho, que com certeza vai ganhar muito com as medidas que serão tomadas. O Estado ingressou com uma ação judicial no primeiro dia, no dia da tragédia, e no âmbito dessa ação judicial foi homologado um acordo entre o governo de Minas e a Vale para que todos os custos tidos pelo Estado sejam imediatamente reembolsados. Segundo o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, as obras devem ser iniciadas já na próxima semana e vai facilitar o acesso de visitantes e turistas ao Museu do Inhotim. Imediatamente a empresa já foi avisada de que nós temos o recurso em caixa e imediatamente, acredito que na próxima semana, tão logo seja dada a ordem de início, ela já faça a mobilização e as máquinas sejam deslocadas aqui para que, em conjunto, e evidentemente sem atrapalhar o trabalho de busca, ela possa dar prosseguimento a essa importante obra. 84 aranhas vindas ilegalmente da Alemanha foram apreendidas pela Polícia Federal nesta quarta-feira em Belo Horizonte. Todos os animais sobreviveram à viagem e foram encaminhados para o Ibama, onde vão passar por exames. A investigação vai descobrir quem comprou as aranhas e se elas seriam usadas para coleção ou biopirataria. 8 mandados de prisão foram cumpridos hoje em Belo Horizonte, região metropolitana, contra integrantes de uma quadrilha que é suspeita de várias pichações e de danos ao patrimônio. A Operação Muro Limpo da Polícia Civil de Minas Gerais foi deflagrada no início desta quinta-feira, após 6 meses de investigação. O objetivo é combater os crimes de pichação e de danos aos patrimônios público e privado. Ela teve a origem quando a Polícia Civil foi acionada para apurar uma grande pichação que teve no muro da diretoria de transportes da instituição. A partir dali, a Polícia Civil começou a fazer um trabalho de repressão qualificada,
um mapeamento das associações criminosas que estariam envolvidas não só com aquela pichação, mas com várias outras pichações em Belo Horizonte. Na delegacia foi exposto todo o material recolhido: tintas diversas, cadernos, revistas e desenhos, até corda utilizada para rapel e cigarro de maconha. Cerca de 50 policiais realizaram a operação ao longo da manhã em 8 endereços. Os mandados de busca e apreensão aconteceram nas residências dos suspeitos, aqui em Belo Horizonte, com a ajuda da Guarda Municipal, e também nas cidades de Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Um desses mandados foi aqui na região da Savassi, em uma cobertura de alto luxo. E um outro desses mandados foi cumprido na região do Cafezal, ou seja, uma região mais de periferia. Então, assim, não existe classe social hoje para essa prática delituosa, né? Em todos os endereços encontrou algum material que levava um indício pertencentes aos grupos. De acordo com o delegado, o valor estimado dos danos ambientais e patrimoniais em BH chegam a R$1,5 milhão de reais. As investigações seguem para identificar e responsabilizar todos os envolvidos. Nós temos os crimes de dano qualificado, temos ainda o crime de associação criminosa, né? Fora o crime de pichação, que é um crime ambiental, né? Então, se somarmos aí, principalmente pegando a pena de dano, que vai de 1 a 3 anos de reclusão, e soma-se a ela os demais crimes, e aí pode-se computar uma pena bem acima desse montante. A Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em Minas, Bahia e São Paulo hoje. Essa ação foi a segunda fase da Operação E o Vento Levou, que investiga crimes de sonegação fiscal, peculato, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa e falsidade ideológica em movimentações financeiras de uma subsidiária da CEMIG. De acordo com as investigações, R$40 milhões foram desviados por meio de contratos fraudulentos. A CEMIG informou que está colaborando com as investigações. E a partir dessa mesma investigação, gente, hoje a Justiça Federal decretou a quebra de sigilo telefônico do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, em uma investigação aí sobre lavagem de dinheiro. A medida faz parte da operação, que é uma operação maior, a Operação Descarte da Polícia Federal, que investiga uma rede de empresas fantasma utilizadas em esquemas de lavagem de dinheiro e de pagamento de propina, na qual a CEMIG estaria envolvida. Nós tentamos falar com a assessoria do ex-governador, mas ainda não tivemos retorno. E foi apresentado hoje em Belo Horizonte o homem suspeito de roubar um policial militar e a família dele na região centro-sul da capital. 37 anos e 20 folhas de ficha criminal. Fabrício Teixeira Loredo era foragido do sistema prisional da Grande BH desde 2011. Responde por tráfico de drogas, por porte ilegal de arma, disparo de arma de fogo, latrocínio, um dos líderes do aglomerado Morro das Pedras. Em 2002, ele é responsável por chefiar uma rebelião na cidade de Ouro Preto. É suspeito de fazer parte também do PCC. Ele foi detido no aglomerado Morro das Pedras, na região oeste da capital mineira, por agentes do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Patrimoniais. A investigação descobriu indícios da participação de Fabrício em uma tentativa de latrocínio contra um policial militar. O episódio foi no dia 14 de julho, na BR-040, Ribeirão das Neves. O policial voltava de férias com a família em 2 carros. O primeiro deu defeito e eles resolveram parar. Nesse momento, apareceu uma Kombi com bandidos que anunciaram o assalto. Houve uma troca de tiros e Fabrício teria atingido a esposa e o sobrinho do policial. De acordo com o delegado, a investigação deve revelar a real intenção do preso. A linha da investigação mostra que há uma grande possibilidade de que ele estava indo naquele local para executar o policial militar. Fabrício Teixeira Loredo foi transferido para o complexo penitenciário Nelson Hungria de segurança máxima em Contagem. Um ciclista morreu atropelado por um caminhão na BR-365 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou com medo de ser linchado e parou o veículo um pouco depois, e foi quando então ele chamou a polícia. Segundo as apurações feitas pelos agentes, o ciclista de 60 anos tentava atravessar a rodovia.
A casa de um vereador da cidade de Vespasiano, que fica aqui na região metropolitana, foi alvo de tiros na noite de ontem. Ederaldo Bofo, do PSDB, colocou um vídeo na internet mostrando as marcas na parede e no portão. Ele argumenta que a motivação para o ataque foi política. O caso está sendo investigado. A Câmara de Vereadores de Vespasiano informou que não vai se pronunciar. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente entre uma carreta e um motociclista no anel rodoviário da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista teria tentado se desviar de uma poça d'água e o veículo tombou na pista. Os 2 ocupantes foram parar debaixo da carreta. A passageira morreu na hora. O condutor foi levado em estado grave para o hospital. E veja, depois do intervalo, após o escândalo do pai que gastou o dinheiro arrecadado para o tratamento de saúde do filho, vamos mostrar que tem muita gente séria em campanhas solidárias na internet. Até já! Estamos de volta e o assunto é futebol. O Atlético conquistou uma boa vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O time mineiro venceu o Botafogo ontem à noite por 1-0. O saldo aí de gols, né, pode ter sido menor do que o Galo esperava, porque, na verdade, o time mineiro perdeu por muitos gols. Nosso repórter e comentarista André Salles analisa agora os destaques da partida. Boa noite, André. Boa noite, Násia. Boa noite para todo mundo. Foi isso mesmo, viu? O Atlético venceu por 1-0, um ótimo resultado. A gente tem até o gol aí, né? O gol do Vinícius, vem atuando muito bem, aproveitou um erro aí na saída de bola, passe do Elias, marcou. E aí o Atlético pode até empatar aqui no Independência na semana que vem, que ainda assim avança, mas realmente foram muitos gols perdidos. E com um detalhe, um gol anulado também, um lance bem discutível, mas o árbitro acabou anulando o gol do Jair. E o Ricardo Oliveira perdeu realmente um caminhão de gols. É um jogador que tem que recuperar aí a boa forma que toda a carreira ele teve. Né? A segurança podia ter sido maior, né, para o próximo jogo. Obrigada, viu, André? Valeu. Bom, gente, nosso assunto agora são as doações para campanhas de ajuda ao próximo. Nesta semana, chamou a atenção do país o caso do pai que foi preso usando dinheiro doado para o tratamento de saúde do filho para se divertir em meio ao luxo. E nós ouvimos muitas pessoas dizendo que não vão doar mais por causa desse risco de ver o dinheiro não ser usado para a causa a qual se destina. Então, preparamos uma reportagem especial para mostrar como tem gente séria sim por trás de campanhas de arrecadação e o bem que nós podemos fazer às pessoas que precisam tanto de ajuda. O caso de estelionato que chocou o país terminou com a prisão de Matheus Henrique Alves. O homem de 37 anos foi pego na Bahia, gastando boa parte do dinheiro arrecadado numa campanha para ajudar no tratamento do filho de 1 ano e 7 meses, portador de atrofia muscular espinhal. Karine Rodrigues, mãe do garoto João Miguel, resolveu se manifestar pelas redes sociais. Ela disse que pediu o bloqueio judicial das contas depois de perceber um comportamento financeiro estranho no marido. Ela aproveitou também para esclarecer que a campanha está suspensa por conta de uma liminar na Justiça que obriga a União a pagar pelo tratamento. Mas disse que se essa liminar for revogada, ela vai voltar a pedir pelo filho, contando com a ajuda das pessoas. O caso fez com que muitas pessoas ficassem desestimuladas a doar. Notícia recebida com tristeza pela Iracema. Mãe de 2 filhos autistas e deficientes visuais, ela precisava comprar um carro para usar no tratamento deles e fazer com que os irmãos saíssem um pouco de casa. Fez rifa, artesanato para vender e conseguiu comprar o veículo com a ajuda das pessoas. Infelizmente, o Brasil tem aquelas pessoas que gostam de tirar proveito, mas não pode deixar de ajudar quem precisa, porque tem alguns espertinhos. Enquanto um infeliz fez isso, tem milhares e milhares de pessoas que ajudam mães e mães e mães com filhos com deficiência e que surte resultado. Então não tem que parar por causa de uma pessoa. Quem não se lembra do caso do pequeno Matheus? Com o agravamento de uma displasia neural no intestino, o menino precisou fazer um transplante raro. A família conseguiu fazer a cirurgia nos Estados Unidos, já que no Brasil o procedimento não é feito. Ele e a mãe continuam com o tratamento fora do país. Ao saber do caso por aqui, Gessilene gravou um vídeo para o jornalismo da Band. Que vocês continuem ajudando as pessoas que realmente precisam. Porque só eu e todas as famílias que precisam dessa ajuda é que sabe o tanto que a gente sofre, esperando o apoio do governo, esperando o apoio das pessoas, porque se a gente precisasse, a gente não ia chegar ao ponto de fazer uma campanha. E eu quero agradecer, aproveitar também e agradecer a todos esses anjos
que nos ajudaram, porque é por causa de vocês que a gente está aqui ainda e o Matheus, graças a Deus, está vivo. Para manter o circuito Inclusão Solidária, Débora conta com doações. No ano passado, ela conseguiu comprar um parquinho móvel para crianças com algum tipo de deficiência, fazendo uma vaquinha virtual. Ela reuniu cerca de R$14 mil e faz questão de mostrar os resultados. A gente utiliza da transparência dentro do projeto. Acho que toda a equipe é muito metódica no seu modo de trabalhar. Trabalhar certo é ainda mais constante, mais necessário. Eu acho que é isso que foi o essencial da vaquinha quando a gente fez. A gente conseguiu trazer a alegria para as pessoas com deficiência. O projeto é um dos pioneiros no Brasil a levar a recreação desta forma para portadores de deficiência. Tudo graças à generosidade das pessoas. Imagina se a pessoa tivesse lá atrás desistido de ajudar a gente. A gente não teria a gente jamais conseguiria trazer esse parque sem ter tido a vaquinha online, tantos corações, tantas mãos que nos ajudaram nessa campanha em 2018. Olha, gente, tem muitos projetos sérios e importantes que precisam continuar e que dependem da nossa ajuda, então não vamos parar de doar, combinado? Próximo destaque aqui do nosso jornal. Moradores de Belo Horizonte devem ficar aí atentos ao corte no abastecimento de água que será feito em pelo menos 150 bairros no próximo domingo. A Copasa informou que haverá manutenção ali na rede do Rio das Velhas, em Nova Lima, que fica na Grande BH. O serviço deverá ser normalizado no mesmo domingo. Moradores de Contagem, Nova Lima, Raposo, Sabará e Santa Luzia também poderão ser afetados. A lista completa, gente, de bairros está lá no site copasa.com.br. E um jacaré chamou a atenção nas ruas da cidade de Lagoa Santa, vizinha à capital. O flagrante da travessia tranquila foi feito nesta quarta-feira, ali próximo à Lagoa Central da cidade. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que há 2 jacarés vivendo por ali e que o IBAMA já foi notificado. Placas de sinalização foram instaladas no local. Eu é que não quero encontrar nenhum deles por ali, viu? Gente, não percam no próximo bloco as dicas da nossa agenda cultural para o seu final de semana. Até já! O fim de semana está chegando e é hora de se programar para não ficar em casa de bobeira, né? Quem procura lazer e diversão vai gostar das opções da nossa agenda cultural com a Luciana Viana. Na estreia da semana, na telona, biografia, crime e drama no filme Ted Bundy, a irresistível face do mal, um dos serial killers mais perigosos dos anos 1970. A história dos numerosos e terríveis crimes é contada pelos olhos da namorada dele. Na comédia As Trapaceiras, 2 golpistas, uma de baixa renda e a outra de classe média alta, que se unem para destruir aqueles que as prejudicaram, entre eles um ingênuo prodígio da tecnologia. Imagine um lugar onde palmeiras cercam as ruas. O céu está sempre limpo. É lá que a primeira equipe de líderes de torcida de mulheres com mais de 60 anos surge. Prepare-se para muitas gargalhadas em As Rainhas da Torcida. Para a criançada em férias, diversão de graça com a Fábrica de Sonhos, mostra de animação e filmes da DreamWorks, um dos mais importantes estúdios cinematográficos do mundo. Na programação, Os Croods, O Poderoso Chefinho, Como Treinar o Seu Dragão, Madagascar, A Fuga das Galinhas e muitos outros. No palco, a história de um grande herói, Francisco de Assis. Tudo com muito humor, como é característico na trajetória de Carlos Nunes nos palcos mineiros. Isso, além da riqueza histórica e uma boa dose de poesia. Na música, show com Clarice Falcão, conhecida pelas letras bem-humoradas e que agora flerta com a música eletrônica. A dupla sertaneja Bruno e Marrone se apresenta na festa Modão Manga Larga Marchador, no Expo Minas, aqui em Belo Horizonte. Integrante do Legião Urbana, Dado Villa-Lobos desembarca em BH a convite da Orquestra de Câmara Opus. Juntos, vão relembrar os sucessos da Legião Urbana e da carreira solo de Villa-Lobos. A capital mineira recebe uma filial da cidade do pecado e dos cassinos, Las Vegas. É a Fabulous Vegas, cidade cenográfica que transforma BH na capital do entretenimento. E um dos maiores nomes do pop rock nacional, Lulu Santos, apresenta novas músicas e não vão faltar os sucessos da carreira. Quem também é destaque na última noite de festa é o cantor Du Monteiro, com o melhor do sertanejo. Então programe-se e divirta-se.
E nossa lista de sugestões não acabou, não. Temos mais uma dica de programa para o seu final de semana. Anote aí, no próximo sábado será realizada a 5ª edição do Festival de Inverno de Nova Lima, cidade aqui pertinho de Belo Horizonte, na Grande BH. Na Lagoa dos Ingleses, exatamente, que vão ser realizadas as atividades. Na programação tem muita música, atividades recreativas e gastronomia. E tudo vai funcionar aí de 1 da tarde até às 11 horas da noite. Um destaque da música será com Samuel Rosa, do Skank, que vai se apresentar em show inédito, sem a formação tradicional da banda, mas tem muitos outros shows. Você confere toda a programação e compra o ingresso para o festival no site simpla.com.br. Para rever todo o conteúdo do nosso jornal, acesse YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta com mais notícias de Minas. Até lá e boa noite.